Estava evangelizando um cidadão, cheguei para uma pessoa para evangelizar, um senhor, e esse senhor de idade, né? Quando eu cheguei para ele para evangelizá-lo, ele chegou para mim e disse: olha, não venha falar de religião aqui não, que eu não quero saber de religião, principalmente religião evangélica. Eu disse: cidadão, me dê um minuto da sua atenção. Se eu falar algum momento sobre religião, principalmente de evangélico ou qualquer outra, o senhor pode ir embora e não me ouvir mais. Eu disse a ele: cidadão, eu não estou aqui para lhe anunciar religião nenhuma. Eu não estou aqui para lhe convidar a estar dentro de igreja, religião nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. Eu quero um minuto da sua atenção para lhe anunciar as boas novas de salvação que Deus nos proporciona, por onde vamos ter o conhecimento do socorro, do meio, por onde vamos chegar a Ele, para sair da miséria e da grande maldição pelo pecado que estamos, independente de quem seja, todos estão dentro de uma maldição, indo a juízo ou a condenação. E eu quero aqui lhe comunicar essa informação, lhe trazer o conhecimento dessa realidade e mostrar a esperança para o Senhor, que o Evangelho, não estou aqui para lhe pregar e falar para o Senhor sobre igreja evangélica. Estou aqui para lhe pregar o Evangelho, que não é nenhum convite para ninguém estar dentro de igreja evangélica. O Evangelho é uma informação que vai lhe dar o conhecimento da sua situação e ao mesmo tempo lhe mostra a saída e a solução. Eu fui bem assim com o cidadão. Eu disse isso para ele: se eu falar uma vez só de religião aqui, o senhor pode me ignorar e não me ouvir mais. Me dê uma oportunidade que eu quero mostrar para o senhor, levando para o senhor o conhecimento da obra de Deus. O que Deus operou pela sua vida, e não só a sua, mas a de toda a humanidade. O que Deus propõe, o propósito de Deus, o propósito do Evangelho, é levar para o homem o conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. É levar para o homem o conhecimento do caminho para Deus, da porta de acesso a Deus, do meio de salvação que Deus mostra para o homem. Esse é o propósito do Evangelho. E eu vim pregar esse Evangelho para o senhor, que é uma informação para o senhor conhecer o que Deus operou pela sua vida para lhe proporcionar salvação. O que Deus fez, o que Deus executou, o que Deus realizou, o que Deus fez por amor, misericórdia pela sua vida. E eu comecei, irmão, eu comecei a falar com esse homem dessa forma. Eu comecei a mostrar a ele, pregando com inteligência, de uma forma que ele entendesse, que ele compreendesse a mensagem do Evangelho que eu estava levando para ele. E eu comecei a mostrar, não citei igreja, não citei religião, não chamei ele para ser crente, nem católico, nem espírita, não disse a ele que tinha que estar numa igreja, tinha que ir para uma religião, tinha que cumprir, tinha que ser bonzinho, tinha que praticar isso, guardar aquilo. Não, 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 não. Não julguei ele pela prática religiosa dele, pela idolatria dele, pela bebedice dele, pela a prostituição dele. Não julguei ele por nada disso. A minha obrigação era levar para ele o Evangelho. E é o Evangelho que vai dar a ele a mudança, se ele crer e receber o Evangelho com o coração arrependido, convertido a Jesus depois de ouvir a mensagem. Quem vai mudar o entendimento dele sobre a bebida, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a religiosidade, não sou eu com meus argumentos. É a palavra
que trabalha, que transforma, que muda o caráter interior do ser humano. Não é nenhum argumento religioso de bonzinho, de não beber, de não roubar, de não matar. É a palavra de Deus que nos muda e nos tira todo o costume maldito, porque ela trabalha em nós para nos restaurar o entendimento para uma vida saudável dentro da direção de Deus, vivendo, aprovando o que é agradável ao Senhor. É a palavra de Deus que trabalha no nosso interior, que transforma o nosso viver interior, o nosso entendimento, transformação do nosso entendimento. Só a palavra de Deus é quem faz. E eu, ministrando para esse cidadão, mostrando a ele a condição da situação que ele está e levando ele a entender que nada, nenhum lugar, nenhuma prática, nenhuma obra, nenhuma virtude, nenhum mérito, nada que o homem faça pode tirá-lo da situação que ele está. Nada e nem ninguém nesta vida. Só aquele que veio do céu. Aí eu comecei a mostrar, irmão. Eu comecei a mostrar o alvo do Evangelho. Eu comecei a mostrar Jesus. Comecei a falar para aquele homem o que Deus operou enviando Jesus. Por que Deus enviou Jesus? Por que Jesus teve que morrer? Por que a morte dele é suficiente como um meio de justificação da nossa vida com Deus? Por que Jesus ele tem o poder para nos salvar? E por que precisamos e necessitamos de crer em Jesus? E eu expliquei para aquele homem o que é o crer que Deus quer de nós. Isso é pregar o Evangelho, irmão. É explicar, levar para o povo a informação do Evangelho. Não é levar formalidade de religião, de igreja. Não é convencer ninguém com o argumento de querer ser bonzinho, de deixar isso, deixar aquilo. Pregue o Evangelho e deixe que Deus é quem faz a obra na vida do interior do homem. Quem muda, quem transforma o caráter do homem é a palavra de Deus. É o homem que tem que se deixar transformar pela palavra. Não é argumento de pastor, de papa, de padre, nem argumento religioso de vida justa dentro de religião de igreja. É a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que somente semear e saber como semeia. Porque tem muita gente aí achando que está pregando o Evangelho, não está pregando o Evangelho. O Evangelho não é essas conversas, esses argumentos melancólicos, essas conversas de melhorar, de deixar essa vida, de buscar o melhor. Não! O Evangelho é mostrar o amor de Deus, a obra de Deus, o que Deus operou, por quê e para quê. O Evangelho é mostrar Cristo, não é mostrar a igreja, não é mostrar religião, não é convidar o homem a ser bonzinho dentro de uma religião, deixar de beber, de matar, de roubar, e se vestir assim, e andar assim, e praticar isso, viver usos e costumes, viver sacrifício, penitência, obrigação religiosa, e agora dizer que ele é de Deus, ele vai para o céu. O Evangelho não é isso. O Evangelho não leva ninguém a centralizar, a colocar sua vida dentro de nenhuma religião, vivendo como se fosse para Deus. Por isso que eu disse àquele homem, eu não vou lhe falar de igreja nem de religião. Eu não vou convencer você aqui a ser de nenhuma religião, a mudar dessa para ir para aquela. Eu estou pregando para você a verdade, para você conhecer a verdade, por onde você vai estar liberto e aonde você tem que estar para estar em Deus. Não é dentro de igreja ou religião verdadeira, é na verdade. Verdade essa que é Jesus. Então, eu preguei para aquele homem, passei com ele mais de 30 minutos, quase uma hora, e ministrei para ele. E no final dessa oportunidade que ele me deu para ministrar para ele, ele recebeu e fez, gostei, irmão. As palavras que o Senhor me deu, elas são lógicas, inteligentes, e eu vou começar a pensar nelas. E eu gostei porque você em momento algum falou de religião ou condenou a vida de ninguém aqui e nem me julgou. Lógico, o próprio Jesus não veio julgar, o próprio Jesus não veio condenar, o próprio Jesus não questionou a mulher prostituta, não questionou o ladrão na cruz. Quando eles creram, Jesus apenas orientou a que eles se mantessem na vida salva e não voltassem às trevas, à prática do pecado. Mas Jesus não veio condenar ninguém, Jesus não veio propagar religião, Jesus não veio convidar ninguém a ser bonzinho.
Jesus não veio chamar ninguém a viver uma vida escrava, devota, centralizada em serviços de atividade religiosa dentro de igreja nenhuma. Por que eu vou pregar isso? Eu vou pregar aquilo que eu crio no Evangelho. Eu vou pregar o que o Evangelho me mostra. Eu vou pregar o que o Evangelho revela. Eu vou pregar o caminho, o meio, a direção para o homem ir para encontrar salvação que o Evangelho mostra. Eu não vou pregar formalidade religiosa e convidar ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, religião ou coisa assim. Então, aquele homem saiu com a palavra, trabalhando no entendimento dele. E eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de uma forma que o povo entenda, e quem vai convencer é o Espírito Santo, e quem tem que se arrepender é o homem. O Espírito Santo não converte, ele convence, e quem ouve é quem tem que se arrepender e converter-se. E o meu trabalho, o seu trabalho como pregador do Evangelho é semear boa semente. A terra que vai receber é com ela, a forma com que ela recebe. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Quem crê será salvo. Pregar é explicar, é informar, é ensinar, é levar comunicação e informando as pessoas o que Deus operou por meio de Cristo. A obra de Deus em favor da humanidade. Pregar o Evangelho é comunicar ao mundo a obra redentora, a obra da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus pelo homem, que foi realizada, consumada, executada por Cristo. Amém? Então é isso, irmãos. Para de propagar religião, para de convidar o povo para a igreja, vai pregar Jesus, vai aprender o Evangelho, vai conhecer o conteúdo do Evangelho, creia no Evangelho e pregue o Evangelho para que pessoas sejam libertas. Porque o poder para o homem ser salvo não é estar dentro de uma igreja, é crer no Evangelho. Amém?